Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. Bom dia, Carla. Bom dia, Raul. Hoje vamos começar o programa falando sobre contadores e contabilistas. Desde 99, a Receita Federal não tem dado trégua a esses profissionais. Nos três níveis, União, Estado, Municípios, o nível de crescimento de contribuições acessórias é assustador. Só na Receita Federal, na União, desde 99, foram criadas várias obrigações, como a DACOM, DNF, Recob, entre uma outra sopa de letrinhas aqui, né? No caso da DACOM, por exemplo, a não declaração implica numa multa de R$5.000. E quem acaba respondendo por isso, geralmente, são os contadores e contabilistas. Para discutir esse assunto conosco, nos estúdios, Cláudio Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade e Assessoria, né? Bom dia, presidente, bem-vindo. Obrigado. SESCOM-DF, qual é a sigla? Sindicato das Empresas Contábeis, Perícia, Auditoria e Informações do Distrito Federal. Nós representamos... É SESCOM-DF. SESCOM-DF, é o que é. É uma representatividade de 63 atividades. 63 atividades? É enorme sindicato, né? Nós somos vinculados à FENACOM, que é uma federação que tem filiados 37 sindicatos do Brasil todo. E hoje se representa na questão do PIB do Brasil. A FENACOM tem uma representatividade de quase 64% do PIB de serviço do Brasil. Que loucura. Muito grande, né? Grande importância, né? Conta pra gente quais são os maiores, na realidade o maior, né? O maior problema encontrado pelos contabilistas do DF. Bom, não só do DF, mas todo o Brasil. Em geral, né? né? Na realidade, quando nós falamos da a questão né? na área federal, uma das grandes questões que foi até levantada agora pelo Raul no início, é as questões das obrigações acessórias. As obrigações acessórias é as grandes carmo hoje dos contabilistas, dos contadores, das empresas contábeis, entendeu? Então, toda hora se cria-se uma declaração, uma obrigação diferente para nós contadores termos que cumprir. E dentro dessas obrigações tem multas das mais diversos valores, né? O valor mais alto que se fala é esse valor de R$5.000. O que é DACOM? É Declaração de Obrigações e Contribuições. Tem uma abreviação aí. Que de vez em quando Demonstrativo de arrecadação de contribuições sociais, isso, né? Isso. Isso é obrigação anual? Não, a DACOM é mensal. Mensal. Então, cada mês que atrasar, deixar de apresentar, implica numa multa desse valor? É R$5.000 por mês que deixar de declarar. Então, isso pode chegar... Independentemente do tamanho da empresa? Independente do tamanho da empresa. Porque nós temos duas questões. Uma questão é tributação, outra questão é enquadramento. Quando nós falamos de empresas, microempresa, uma microempresa, que são empresas de pequena, pode pagar uma DACOM? Pode. Por quê? Você sabe que a maior parte das empresas, microempresas, hoje é do Simples Nacional. Mas os empresários que não conseguem ficar no Simples Nacional, eles vão parar ou no lucro presumido, que gera essas questões de declarações acessórias. E dentro dessas declarações acessórias tem a DACOM, uma DCTF que é mensal, e tem as declarações anuais e tem as declarações também do Estado, no caso do Distrito Federal. E como é que o profissional se precaver, como é que toma uma cautela para evitar esse tipo de responsabilização? Primeiro, questão do contrato. É bom que a empresa contábil, o profissional, faça um contrato bem amarrado e explique direitinho para o seu cliente quais são as suas obrigações e quais são os seus deveres. Em cima disso aí, ele acompanhar bem a questão tributária e também as atualizações na questão de legislação. Hoje o nosso sindicato, o SESCOM, ele oferece cursos diariamente. Então hoje, para você ter um bom profissional, para você ter uma boa empresa, para que você faça todas as questões acessórias, você tem que investir em treinamento para a sua empresa. Então vocês investem em treinamentos e equipamentos também? Equipamentos hoje é uma das coisas mais importantes na área contábil. Quando a gente está falando da questão de tecnologia,
é importantíssimo que a empresa invista em tecnologia, em bons programas, para que consiga não dar prejuízo para a empresa nem para o seu cliente. Se nós estivermos falando de nota eletrônica, nós hoje temos que tomar um maior cuidado também com as notas eletrônicas. Entendeu? Porque tem a questão da armazenagem. Então a questão do governo hoje é acabar com a questão de papel. Papel sumir, até para a questão do meio ambiente. Mas nós, contadores, também temos que tomar o cuidado de pedir para o cliente fazer a armazenagem dessas notas ou então contratar uma empresa na área de tecnologia que faça a armazenagem, um bom sistema. O próprio escritório de contabilidade não faz, não tem um sistema para guardar esses arquivos? Depende da empresa. No caso nosso, por exemplo, das nossas empresas, nós fazemos esse trabalho. Então, já alertamos o arquivo cliente. de duplicidade, o escritório do cliente e também na empresa de contabilidade. O correto é que o cliente faça na sua empresa, a empresa contábil faça também, que a empresa também procure ter um servidor desespelhado também, para guardar em outro prédio também, no caso de pegar um fogo, alguma coisa assim. E também naquele sistema novo das nuvens, né, que é um sistema de tecnologia que está bem avançado, que é muito importante. Tudo isso gera custos, né? Porque treinamentos, novos equipamentos. E é possível repassar isso para os clientes? Ou não? Nós temos que trabalhar em alertar os clientes e falar do tamanho dessa responsabilidade. Também, né, com a criação do SPED, que é uma nova declaração que o governo criou, que é o sistema de escrituração contábil que está valendo agora para as empresas do lucro real e do lucro presumido, foi prorrogado agora a partir de janeiro do próximo ano. Então, a tendência do mundo contábil é mudar. Então, o que o profissional tem que fazer? Tudo isso, esse sistema, ele vai amarrando tudo. E essa declaração, a ausência dessa declaração já gera uma multa de R$5.000. O que nós estamos fazendo como entidades? Nós estamos buscando, junto com a federação, apoio, já foi até apresentado pela FENACOM, junto ao Ministério da Fazenda, pedindo a redução dessas obrigações acessórias. Porque, se você analisar, como é que um microempresário vai pagar o valor de uma multa, de uma declaração, do mesmo valor de um grande empresário? Eu sou microempresário, vou pagar R$5.000 por uma ausência de uma declaração, e você é um grande empresário, vai pagar os mesmos 5. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Tem que partir para a questão de proporcionalidade. Por isso que a minha pergunta anterior foi essa, né? Eu queria fazer uma provocação aqui, presidente, em termos agora da formação do profissional de contabilidade, né? Tem várias profissões que já desfilaram por aqui, inclusive o pessoal da medicina, o próprio direito e tudo mais, e a reclamação tem sido nisso, né? Quanto à proliferação dos cursos e a falta de controle de qualidade dos cursos de formação, né? Na contabilidade nós temos também esse problema hoje, a má formação profissional pelas universidades? Muito, temos muito mesmo. O que acontece, os empresários na área contábil hoje estão tendo dificuldade de arrumar bons profissionais, a qualificação dos profissionais que chegam no mercado não é boa. Se for colocar esses profissionais diretamente hoje dentro da empresa contábil, você está correndo o risco que a faculdade, as universidades não preparam ele para o mercado de trabalho, entendeu? E uma das coisas que as grandes empresas hoje na área contábil estão fazendo é formando os seus próprios profissionais. O sistema adotou no ano passado, através de uma lei federal, né, uma espécie de exame de ordem também, que se chamaram de prova de capacitação, alguma coisa assim. Exame de suficiência, né? Exame de suficiência. Como é que está isso? Está sendo aplicado? Está funcionando? Está funcionando. Qual tem sido o índice de aprovação ou reprovação? Foi até bom você falar em questão de índice de aprovação e reprovação. O Distrito Federal teve o melhor índice de aprovação do exame de suficiência. Quanto foi esse índice? Eu não estou bem lembrado, mas eu acho que foi mais de 20%, uma coisa assim. Porque isso já é da ossada do CRC, né? Que é o Conselho Regional de Contabilidade. Exatamente. Então, eles que fazem esse exame de suficiência, eles que acompanham, e o nosso sindicato, no caso, nós estamos voltados mais para a questão empresariais mesmo. E com esses profissionais que estão entrando, ou até mesmo os que já têm, ainda é pouco, né? Porque a demanda de trabalho, ela só cresce, né? A quantidade de profissionais que estão trabalhando
como é que está? Não é equivalente, né? Não, é insuficiente hoje. Primeiro que Brasília é uma cidade administrativa. Então, boa parte desse pessoal que está saindo das faculdades vão procurar o quê? Emprego. Concurso público, né? Concurso público, emprego público. E as empresas, então, têm essa carência. Então, você tem um bom profissional dentro da sua empresa e, às vezes, passa num concurso público. Entendeu? Então, é esse o problema. Presidente Cláudio Júnior, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Canal Trabalhador à sua disposição. Sempre tiver alguma novidade, um pleito para anunciar para a população, estamos abertos e disponíveis. Obrigado, Raul. Eu te agradeço também. A Carla agradeço. E o SESCOM está à disposição do seu programa também. Espero uma visita sua lá, entendeu? E deixo um abraço para todos os empresários da nossa área, para todos os colegas de profissão também. Muito obrigada, Júnior. E o Canal Trabalhador está sempre à disposição, até mesmo para poder esclarecer sempre as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. canaldotrabalhador.tv.br. Acesse o nosso sítio, dê sugestões, informações, faça suas perguntas, suas dúvidas e também as suas críticas e assista também aos programas anteriores. Na semana passada, com o secretário de Habitação, deputado Geraldo Magela, nós falamos que quem casa, quer casa. Muita gente compra casa aqui em Brasília também, faz planos, projeta seu casamento, sua mudança, planeja entregar o imóvel alugado, a saída da casa do pai e da mãe, e todavia a construtora atrasa 1, 2, 3, às vezes uma década na entrega dessa obra. Alguns promitentes adquirentes, promitentes compradores se organizam em associação para poder defender seus direitos ou às vezes até administrar a própria obra do seu edifício. Conosco o doutor Fabrício Lino Martins, ele que advoga para 2 dessas associações, os adquirentes do edifício Dominum Residência e do Verdes Brasil, ambos lá de Águas Claras. Doutor Fabrício, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pela presença, pelo convite de estar aqui hoje, doutor Raul. Bom dia, doutor Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Diga-me uma coisa, o senhor representa 2 associações de adquirentes, né? Qual é a situação desses adquirentes? Qual é o tempo de atraso nessas obras? Em verdade, doutor Raul, essas obras, uma que é a do Verdes Brasil, era para ter sido entregue em dezembro de 2006. De dezembro de 2006 quase 6 anos já, né? Quase 6 anos. A outra, que é o Domínio Residência, foi entregue em janeiro de 2007, mas, no entanto, foi uma obra entregue sem o devido habites, sem a devida regularização junto à Terracap, não foi pago o terreno junto à Terracap, não foi pago, diversas penhoras foram constituídas. E os adquirentes pagaram por isso, né? E os adquirentes pagaram para receber uma obra devidamente legalizada. Então entregaram o prédio e os apartamentos, mas não entregaram o habites, as escrituras. O que acontece? Legalidade. Essas construtoras faliram, quebraram, saíram do mercado ou simplesmente foram mal administradas e não conseguiram dar conta de levar a cabo o empreendimento? Doutor, durante todo o processo que nós acompanhamos, com o apoio principalmente do Ministério Público do Distrito Federal, nós adotamos a seguinte conduta. Primeiro, as associações fizeram representações junto ao Ministério Público. O Ministério Público fez todo um procedimento de investigação e firmou o termo de ajustamento de conduta, tanto com o Domínio Residência quanto com o empreendimento Verdes Brasil. O que se apurou nessa questão toda foi que as construtoras, na verdade, muitas vezes, as pessoas que foram ou firmaram acordo com outras construtoras que não tinham capacidade de gerenciamento ou não sabiam gerir os negócios, fizeram um péssimo negócio, ou a própria construtora, em alguns casos, não tinha uma capacidade boa de gerenciamento. Então, não tinham como conseguir edificar esses edifícios, não sabiam como fazer. Quem for adquirir um imóvel hoje, né?
que tipo de precaução ele pode adotar, que tipo de investigação ele pode fazer, que tipo de informação ele tem acesso ao mercado hoje, para saber se aquela construtora que ele oferece o imóvel, se ela realmente é séria, se ela é pontual, se ela cumpre com os seus compromissos. Existe uma forma de ele fazer essa pesquisa, de obter esse tipo de informação, para também não ser mais uma vítima no futuro? Doutor Raul, muito bem colocada a sua questão. Hoje, a grande preocupação, quando vai se adquirir um imóvel, é pedir a certidão de ônus desse imóvel, para saber se nesse imóvel o memorial foi registrado, para saber se não existe nenhuma penhora nesse imóvel, pedir as certidões, todas as certidões da construtora ou da pessoa que está lhe vendendo, para ver se não existe uma ação pauliana, alguma ação cível contra aquela pessoa em que aquele imóvel venha a ser arrolado. Diante de todas as certidões, estando todas elas sem nenhuma pendência, a pessoa pode adquirir o seu imóvel. Mas jamais ela deve adquirir o seu imóvel ludibriada principalmente pelo preço ou pelo prazo, pela garantia de querer fazer um bom negócio. Isso é uma coisa que é bom fazer uma reflexão, doutor Fabrício. Normalmente a construtora lhe vende o imóvel, você paga durante 3, 4, 5 anos, né, para finalmente receber as chaves. Na hora de entregar as chaves do imóvel e assinar o contrato definitivo, a construtora te exige um calhamaço assim, de documentos, né? Todas as certidões possíveis e imagináveis. Né? E se você tiver qualquer pendência no mercado, mesmo que seja resultado de um aval que você tenha feito, coisa assim, ela acaba ali exigindo que você sane aquela pendência para entregar a chave. Né? Todavia, na hora de vender o imóvel, de assinar a promessa de compra e venda, dar o sinal e pagar as prestações, raramente ou quase nunca as pessoas cobram da construtora esse tipo de certificação. Né? Eu vivi uma experiência recente com um grande banco brasileiro, né? Onde eu sou correntista há quase 20 anos, e eu precisei fazer uma operação de crédito, né? E o gerente me ligou e disse, olha, tem uma pendência tal, e era uma coisa besta de menos de R$2.000, de um aval que eu tinha feito, assinei como avalista, e estava com uma pendência financeira, né? E ele exigiu que eu sanasse aquela pendência, né? Eu puxei no fórum um extrato com todas as ações que o banco respondia, e só aqui em Brasília ele respondia a mais de 3.000 ações, né? E mandei que ele catatal para o gerente e pedi que ele justificasse cada uma delas para que eu mantivesse o meu dinheiro naquele banco depois disso, né? O gerente foi demitido, né? Foi embora de Brasília, né? Então, as pessoas têm que estar alertas. Quando for comprar o imóvel, exige também, faça a pesquisa. Hoje, com a internet, ninguém consegue esconder mais nada, né? Todas as informações, a grande maioria, estão na própria internet. Os adquirentes que são lesados, eles conversam nas redes sociais, eles xingam a construtora, eles trocam ideias, põem informação no Facebook e tudo mais. Então, uma pesquisa no Google, geralmente você já tem um perfil daquela construtora, se ela realmente é respeitada ou não pelos seus clientes, se ela honra ou não os seus compromissos. Né? Doutor Fabrício, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, obrigado pela entrevista. Parabenize aos presidentes, às diretorias de ambas as associações, pela iniciativa corajosa. A gente sabe o quanto é dificultoso, né, ficar à frente de uma entidade dessa, o quanto a pessoa se expõe às vezes, né? Parabenize as diretorias e boa sorte em ter um êxito imediato, que as pessoas consigam o seu teto, o seu lugar, não ao sol, o seu lugar à sombra, né? Muito obrigado, doutor Raul, muito obrigado, Carla, pela oportunidade da gente estar aqui hoje demonstrando esse problema que hoje afeta a nossa sociedade, principalmente sensibilizando o governo, as autoridades, agradecendo o Ministério Público pelo trabalho que tem feito, a Promotoria do Consumidor, e agradecendo o senhor por essa oportunidade de podermos divulgar e mostrar que todo problema tem uma solução. Com certeza. Muito obrigado, doutor. E as pessoas se unindo sempre fica mais fácil de resolver os problemas, né? Você, trabalhador, também que adquire um imóvel e a construtora não cumpriu com o prazo, com o compromisso, mande um e-mail para produção@canaldotrabalhador.tv.br e nós vamos encaminhar a sua reclamação, a sua crítica, o seu problema para as associações. Fica com a gente, é um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal fino,
Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta agora com o presidente do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação, João Maria Medeiros. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, toda a equipe da produção aqui de vocês. O Sindicato Nacional, a Sinagência, foi criado no dia 21 de dezembro de 2004, dentro do primeiro encontro dos servidores das Agências Nacionais Reguladoras, que foi realizado aqui em Brasília. A partir dessa data, os servidores das agências passaram a ter quem os defendesse e lutasse pelas suas bandeiras, dentre elas o fortalecimento do modelo regulatório brasileiro e uma remuneração mais adequada para esses servidores. É isso mesmo, presidente? Pois é isso mesmo. A partir de 2005, a gente, organizado em sindicato, conseguiu defender essas bandeiras com mais força. E conta pra gente, vocês estão em greve, né? Quantos dias já dura essa greve? Pois é, nós já passamos de 1 mês de greve e, assim, para nós é até uma surpresa, porque o setor regulatório, nós já tivemos outros momentos de greve no passado e, normalmente, em 10 dias no máximo, a gente conseguia um acordo com o governo. Até agora nós não conseguimos ainda chegar nesse nível. Então, assim, não teve negociação nenhuma até o momento? Negociação efetiva mesmo, eu diria que não, né? Na realidade, eles amortecem, né? Ficam enrolando vocês, né? Pois é, nós tivemos conversas com o governo apresentou uma proposta insignificante e aí não deu para a gente fechar até agora. E quais são as principais reivindicações da categoria? Pois é, o primeiro grande ponto é que as agências reguladoras, elas, numa sociedade como a nossa sociedade está organizada, com a economia de mercado, por exemplo, onde alguns setores, alguns serviços que eram antes bancados, executados pelo Estado, foram delegados, foram privatizados. Então, as agências têm um papel determinante na vida do cidadão. O governo... Pois é, porque na prática, né, assim, com a greve afeta muito a vida do cidadão, né? Pois é, e aí esses órgãos, digamos assim, essas agências foram criadas e o governo, infelizmente, não as aparelhou adequadamente com a carreira forte, com subsídio, por exemplo. E é um setor estratégico, como está bem colocado agora na mídia, nessa greve, não é? Mas na hora que a gente compara as agências reguladoras com as outras áreas importantes do governo, a gente está bem aquém das demais realidades. Essa é a nossa principal pauta reivindicatória. Então pode-se afirmar que o governo está totalmente intransigente em relação às negociações, né? Exatamente. Eu acho que o governo da presidenta Dilma precisa reconhecer a importância do setor, né? Por exemplo, as agências juntas regulam 80% do PIB brasileiro, né? Só a Anvisa nós regulamos algo em torno de 25% do PIB. Então, se é um setor estratégico e para que até o Brasil capte recursos, né, consiga atrair capitais de investimento em infraestrutura, investimento de longo prazo, porque não adianta o Brasil estar aberto ao capital especulativo. Aquele dinheiro que vem aqui, porque a nossa taxa de juros é atrativa, ele vem hoje e sai amanhã. O grande desafio do governo, na minha opinião, na nossa opinião do sindicato, é que o governo precisa garantir os investimentos. O orçamento público não consegue sozinho dar conta desses investimentos. Então, resta buscar investimentos privados. Os investimentos privados só virão, inclusive internacionais, por exemplo, no momento de crise na Europa, nos Estados Unidos, só virão se o país tiver uma estrutura regulatória que dê garantia que este investidor vai deixar o dinheiro aqui 15, 20, 30 anos, porque investimento em infraestrutura você não recolhe do dia para a noite as vantagens desse investimento. Então, isso só vai acontecer se nós tivermos realmente um marco regulatório bem desenhado, bem definido. E, infelizmente, a presidente Dilma não está visualizando por esse lado a importância das agências reguladoras. Um cidadão que faz um concurso público, ele opta pela carreira pública, quer dizer, ele concorre, faz um concurso, concorre com a gama da sociedade que está buscando, ele precisa ser motivado, porque se ele não tiver motivação, ele vai ser uma escora para a sociedade. E o grande desenho que nós fazemos hoje é que o servidor público ele tem que entrar, gostar da profissão,
se aperfeiçoar a cada dia e prestar um bom serviço. Uma área estratégica como a agência reguladora, a caneta do fiscal tem autoridade para multar uma multinacional. Quer dizer, se quem regula milhões não pode ganhar tostões. Isso é uma frase da presidente Dilma na época que ela era ministra de Minas e Energia. Então, lamentavelmente, essas pessoas assumem o poder e esquecem do seu passado, né? Mas o que nós estamos buscando é que o Estado democrático de direito ele só existe porque existe serviço público. Então, se o presidente da República não tiver sensibilidade de observar a importância dos setores, discutir com as categorias, incentivar para que as pessoas que entraram nos concursos possam continuar fazendo o melhor de si pela população, então fica difícil o que está acontecendo nessa greve agora. E vocês têm alguma previsão para o fim da greve? Pois bem, eu acho que é complicado, né? O final da greve é algo, primeiro, o orçamento ele fechou agora dia 31 de agosto, né? Então, tudo que tiver que fazer acordo, em tese, teria que ter sido feito no mês de agosto, né? Então, quem não fez acordo em agosto, ou vai continuar uma greve meio que louca até o governo sensibilizar e reformular a proposta aí orçamentária. Aí vai ser uma greve indeterminada, pois né? É, ou já teria que ter feito os acordos, né, naturalmente. Eu espero que a gente possa realmente confiar nos acordos e nos entendimentos firmados com o governo no mês de agosto e ver o que realmente pode ser feito para frente. Ok, muito obrigada, presidente. Eu espero que realmente sejam atendidos todos os pleitos, que é meio complicado, né, pelo que nós estamos vendo aí, mas que traga boas notícias para a gente mais para frente aí. Isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ok. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo. Não saia daí que ele volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta e agora vamos falar sobre o mercado de pneus no Brasil. A importação de pneus no Brasil tem vários problemas, entre eles o subfaturamento, a fraude de documentação e a triangulação de importações feitas principalmente via Uruguai e Paraguai. Para falar um pouquinho sobre essa problemática dos pneumáticos, quase deu rima aqui, deputado Siqueira Campos, ele que também preside a Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Pneus. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, é sempre uma oportunidade para nós explicarmos à sociedade o custo desse país e a dificuldade que temos de ser eficiente e gerar empregos. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. E espero que possa esclarecer aí muitas dúvidas das pessoas que estão aí fora, né, para poder comprar e adquirir os novos pneus aqui na nossa cidade. Bom dia, o prazer é meu. Eu espero realmente trazer informações que esclareçam o ouvinte, o telespectador aqui do canal Trabalhador, que o importador não tira emprego do país, muito pelo contrário. Ele gera oportunidade, ele faz um intercâmbio internacional do Brasil, ele permite que o Brasil venda mais os seus produtos lá fora. Enfim, esse comércio internacional grandioso, o Brasil é inserido nele, porque compra e porque vende. Estamos falando em importações. A indústria de pneus no Brasil é uma coisa muito embrionária ainda, né? É quase que um monopólio, né? O Brasil tem grandes indústrias, grandes empresas que não são nacionais, produzindo no Brasil, mas o Brasil não permite que aqui a gente consiga ser pequeno, médio e grande. O Brasil impede muito o crescimento das empresas no país. E os principais problemas hoje nas importações de pneus? São a legislação, né? Para você ter ideia, para liberar a carga em alguns países são 3 dias, no Brasil de 12 a 15. Né? Várias autoridades se fala sobre o mesmo procedimento, sobre o mesmo processo, e isso encarece, né? Mas encarece também para as empresas que fabricam aqui essa burocracia, esse custo, o Estado interferindo sempre dentro das empresas privadas. E são feitas várias fiscalizações, né? Uma delas é até a Operação Maré Vermelha, né?
que reforça a fiscalização nos portos e nos aeroportos do país. O que o senhor tem a dizer a essa fiscalização? Olha, a Maré Vermelha, em qualquer outra situação, ela seria uma ação draconiana, mais uma burocracia. Mas no nosso caso, do NCM de pneu, ela é uma ação pedida pela própria Abdipa. São 2 anos que nós temos auxiliado o governo a exatamente impedir a fraude. E a fraude vem de várias formas, mas ela é muito clara, porque no NCM do pneu são poucas as variáveis. Fica fácil de fiscalizar, fica fácil de comparar quem está declarando um preço menor, quem está declarando um preço justo. Mesmo assim, o governo tem muita dificuldade. Esse subfaturamento seria o quê? Uma burla ao fisco? Paga-se um imposto menor para poder concorrer com deslealdade no mercado, é isso? Exatamente. Para tu ter uma ideia, um produto que custa, vamos arredondar, $100, né? Tem importador declarando $30. Você tem de impostos aproximadamente 60%. Olha a vantagem que é. Você paga 60% de 1/3. Só aí ganhou R$48. Ganhou, né? Deixou de pagar impostos sobre 1/3, 3/4 da mercadoria quase. E me diga uma coisa, em que consiste exatamente a Operação Maré Vermelha? Quais são as ações? A Maré Vermelha é uma operação da Receita em alguns produtos que ela julga que tem fraude, produtos que têm uma grande demanda de importação e que acha que ali os importadores agem de má fé. No caso do pneu, fomos nós que provocamos a legislação 1169, que é de junho do ano passado, já vinha com essa promessa, está demorando muito tempo para agir e acho que ainda age com desconhecimento. E esse desconhecimento que o Estado age é porque o Estado entende que quando você não é um fabricante no Brasil, você é um inimigo do país. E não é assim. É a única associação que existe para contribuir com o governo para que realmente tenha um comércio igualitário para todo mundo. Concorrência leal. A origem desses produtos, objeto de fraude, normalmente é o que? É a China via Paraguai via Uruguai? A China ela tem um produto fabricado mais barato do que no resto do mundo. No caso do pneu, ela é 10% mais barato do que a Indonésia, do que a Coreia, em média 30%, 40% mais barato que um produto fabricado nos Estados Unidos e no Japão. Mas o problema não é a China. O problema é a quantidade de entradas no produto que vem com fraude. Para tu ter uma ideia, as documentações, né, que as são documentações burladas, né? são fáceis. Para tu ter uma ideia, para cada 100 pneu que entra no Brasil, até o ano de 2011, parece que com a Maré Vermelha está mudando isso, nós estamos olhando os relatórios, mas 70 era fraudado. Para tu ter uma ideia, tem um determinado importador que tem 5, uma fábrica de fabricante de pneu, exportadora para o Brasil, tem 5 importadores, 4 agem correto e um grande que tem uma importação maior do que os 4, faz a sua importação fraudulenta. E a terceirização não é só o fato de ir até o Uruguai ou Paraguai. Isso encarece o custo da mercadoria que nenhum empresário, em sã consciência, faria aumentar seu custo. Mas se faz lá por alguns fatores simples. Primeiro, você tem a fábrica que não quer dar a documentação fraudulenta, subfaturada. Então, tu precisa comprar através de uma trade. A trade muda este documento, a trade está no Panamá, no Paraguai, às vezes está nos Estados Unidos, às vezes no Uruguai, e a trade altera esse documento. A trade reexporta para o Brasil esse produto com 1/3 do preço. De uma coisa, deputado, é sempre bom esclarecer nosso telespectador que a gente não só traz aqui assuntos que interessam realmente ao trabalhador, né? Semana passada tivemos aqui o presidente da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, né? E o dado aqui me impressionou. É um setor que emprega hoje diretamente 603 mil pessoas, né? E tem um universo de 1.900.000 pessoas formadas no mercado, aguardando uma vaga de emprego. O senhor tem uma ideia se seu setor, esse mercado, entre importação, comércio, distribuição de pneus, que número de trabalhadores se envolve no Brasil inteiro? Olha, eu acredito que nós devemos envolver, pelo menos os importadores, né? Todo o setor de importação deve gerar em torno de uns 60 mil empregos. 60 mil empregos, não é pouca coisa não. Não é.
não é desprezível, é um setor que com o qual o governo deve se preocupar também. E tu quer que eu te dê uma informação para você ficar pasmo? Quero. O presidente da República, o Ministério da Fazenda, neste ano, fez um sacrifício enorme para desonerar as indústrias desse país em 290 milhões, não foi? Exatamente. Puxava o colchão dali, daqui, fez aquele estardalhaço, tirava de um lado, aí fazia outro pagar mais, um absurdo. Para você ter uma ideia, a fraude na importação do pneu traz um prejuízo para o Brasil de mais de 500 milhões. Quase simples, o dobro. Quase o dobro, simples. É só nos ouvir que nós estamos lá. Agora, eu tenho ido em alguns lugares prestar informação. Pela primeira vez, estão nos convidando. Devia ter convidado há muito mais tempo. As medidas são ineficazes. O Ministério da Indústria e Comércio, que acha que só protege a indústria, ele tem que proteger o contribuinte, é o país, é quem está certo. Né? Ele faz uma pauta por preço de pneu. E você que não entende nada vai entender uma coisa. E uma questão muito comentada também é a questão da guerra dos portos, né? O que está acontecendo com os portos? Está tendo algum problema de entrada e saída? Como é que é? Isso é o custo, Brasil. É a burocracia. Cada estado quer se defender da sua forma, porque não existe, para fins de tributo no país, 27 estados. Para fins de tributo no país, existe 27 países. E isso tem que acabar. Então, o estado de São Paulo reduz, tem uma carga alta, tem um setor econômico muito ativo, mas Santa Catarina não tinha. Então, ela facilitou que as entradas dos produtos importados por aquele porto se tornassem mais baratos, reduzindo o ICMS. O primeiro, nesse exemplo, foi o Espírito Santo, foi seguido por outros, e hoje quase todos os lugares têm. Muitas empresas simplesmente montam uma filial naquele estado para ter aquele ICMS mais barato, mas nem sequer o produto vai para ali. O que tem que acabar é isso, esse imposto fiscal, né? em cascata que não acaba. Eu estou no Piauí, quero mandar para o Maranhão, tem que pagar tanto para o estado do Maranhão. Mas eu já paguei aquele tributo daquele produto, então não deveria ter mais. Né? Exatamente. Então, todo lugar que passa tem que pagar, né? Todo lugar que passa tem que pagar. Quem sai prejudicado, eu digo sempre, é o contribuinte. É sempre o contribuinte. Quando eu tinha 20 e poucos anos que cheguei aqui em Brasília, no meu primeiro emprego, noções de trabalho, toda vez que o governo batia palma e aumentava os tributos para o grande, eu falava, ferra esse cara. Hoje eu sei o quanto era ignorante. Todas as vezes que nós temos essa carga tributária, essa burocracia, esse impedimento, quem paga somos nós. Nosso produto é mais caro, 2 vezes, no mínimo, mais caro que em qualquer lugar desenvolvido. O nosso trabalhador que gosta tanto das gratificações, né, das benesses que tem na nossa carta de trabalho, na nossa lei trabalhista, é o prejudicado porque é que ganha menos. Para cada R$500 que nós, empresários, pagamos para o trabalhador, que ganha pouco, tem o seu valor, né? Uma pessoa que não faz nada, um ente que não faz nada, que se apropria de mais 500. É 100%. E ele não ganha nada. Está na hora da gente começar a discutir isso. Vamos rediscutir, vamos reduzir essas benesses que o trabalhador recebe e vamos aumentar o que ele ganha. Vamos obrigar as empresas a dar parte do lucro para elas. Botar salário no bolso e comida na panela. Exatamente. Deputado Siqueira Campos, obrigado pela entrevista. Realmente foi bastante esclarecedora. Com certeza. Sucesso no seu mandato frente à associação e também na Câmara Legislativa. Obrigado. Verdade, muito obrigada. Rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e agora com o quadro Saia do Vermelho com o professor Roberto Soares. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E o nosso tema de hoje é economia. Passa necessariamente por diminuir meus gastos? Será que passa mesmo? E aí, professor, conte para nós.
Economia, Carla, ela é necessariamente uma economia doméstica, que é o caso que nós vamos, é o caso da semana, né, vamos dizer assim, passa necessariamente por diminuir os gastos. Vamos começar com uma pergunta de uma telespectadora, que é a Luzinete Amorim do Riacho Fundo. Ela pergunta: não tenho grandes luxos em casa, mesmo assim, como eu posso diminuir os meus gastos? Nós temos 10 dicas, né? 10 dicas que podem ajudar você a no final do mês, ter um ganho substancial. E você vai reparar, Carla, que durante as nossas dicas são coisas que parecem bobagem, mas se você for somar um a um, no final do mês o seu ganho é absurdo. Nós vamos começar com a primeira dica, que é do café da manhã. Conte para nós. Isso, o café da manhã. O café da manhã, assim, todos nós, o brasiliense, além de tudo, tem o hábito, né, de comer aquele pão de queijo com a média. E na rua ele acaba gastando, em média, hoje em dia, você gasta em média R$ 3,00, R$ 3,50 por dia, para tomar o seu café da manhã. Se você levar em consideração 3 vezes 5, 15, você gasta R$ 15,00 por semana. Tá? Isso aí dá quase R$ 100,00 por mês. E, pô, R$100 por mês, se você prestar atenção, dependendo de onde você mora, é a gasolina que você gasta durante o trajeto. Então, o que acontece? Com R$100, se você for ao supermercado, você consegue comprar biscoito, consegue comprar a manteiga, consegue comprar as coisas, leva para o seu serviço e faça um lanche lá, guarde na gaveta e faça um lanche no seu serviço. Ok, segundo passo? Segundo passo, a água. Para quem mora em casa, que tem que lavar garagem, coisa do cachorro, então o carro. Então o que eu sugiro? Compre alguns vasilhames, tá? E reaproveite, por exemplo, para lavar a varanda, a água da máquina de lavar. Eu posso dizer para você que, por experiência própria, é isso que eu faço. E a minha conta de água, com esse tipo de aproveitamento, né? Esse tipo de aproveitamento. E algumas outras coisas, como escovar os dentes com a água desligada. Na hora que você vai lavar a louça, você abre, molha a esponja. Só no momento que está realmente utilizando. Exatamente. Com isso, minha conta de água desceu 35%. Energia elétrica. Isso, energia elétrica. Energia elétrica também de mesma maneira. Chuveiro, gasta-se muito com chuveiro, entendeu? Aquele negócio do banho. Abre, se molha, fecha, se ensaboa. Que ninguém faz, liga, né? Ninguém faz. Geladeira. Vai para a geladeira já sabendo o que vai pegar. O cara vai para a geladeira, abre a geladeira e fica na porta da geladeira olhando o que tem, vai pensando, eu quero, não quero. Geladeira gasta-se muito na hora que você abre. Os descontos. Os descontos. Não tenha vergonha de pedir descontos. Não tenha vergonha de pedir descontos, porque todo produto, não existe esse produto que não tenha gordura para queimar. Tem gente que acha que pedir desconto é sinal de pobreza. Não, pedir desconto é sinal de inteligência. Inteligência, então são muito inteligentes, porque onde eu vou eu peço. Extremamente inteligente. Vamos lá. Leve comida de casa para o trabalho, é uma economia muito grande. O negócio da marmita. Todo mundo acha que, marmita. Levar a comida, por quê? A comida feita em casa, além de ser mais saudável, obviamente, se você for somar o que você gastou ali, dá extremamente mais barato. Por exemplo, uma marmita com 500 gramas de comida, isso é uma conta já feita, com 500 gramas de comida feita em casa, um arroz, um feijão, uma salada, um legume cozido, uma carne, entendeu? Ela sai por R$ 5,30. Se você, com R$ 5,30, você não come nada. em lugar nenhum. Você vai comer no máximo um salgadinho com suco, tá? Ok. Compre depois ou bem antes das datas comemorativas. Dia dos Pais, Dia dos Namorados, das Mães, Natal, Dia das Crianças. Por exemplo, quando chega uma época dessa, seu filho já mais ou menos definiu o que ele quer de presente. Então você começa a olhar... O filho define a todo momento o que quer, né? Então a todo momento ele quer alguma coisa, Tem isso também. Então compre antes para não pagar o preço de ocasião. Ok. Mude seus hábitos com o celular. O celular é o seguinte, mudar de pós para pré. Entendeu? Pré-pago, quem não tem o costume, quem não é controlado,
usa logo um telefone ou controle ou pré. É porque você limita o seu gasto. Você sabe que você tem determinada quantia para gastar. Ok. Planeje os seus gastos. Separe o dinheiro das contas e das despesas fixas. O ideal é fazer uma planilha. Quando sai o pagamento, você já sabe o que você tem que pagar de forma fixa. E aí você já consegue planejar o que você vai o comprar que você de extra, vai comprar né? de Gastar. extra, o que você vai investir. Mas as contas fixas, elas têm que ser preservadas o tempo todo, sempre. Para não gerar juros, não gerar aquelas dores de cabeça intermináveis. Contagie os que moram e convivem com você. Se você não contagia as pessoas que moram com você, uma andorinha só não faz verão. Um né? tem que ajudar o outro. E aí, Não adianta eu reduzir, meu irmão não reduzir, isso. e aí assim por diante, né? Exatamente isso. O professor Roberto Soares, ele realiza palestras sobre educação financeira, consultoria empresarial e pessoal também. Não vamos esquecer da nossa frase, né? Prosperidade é uma questão de escolhas e atitudes. É o nosso mantra. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo. Não saia daí que ele volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Perceberam que hoje nós não falamos em greve ainda, né? Todos os programas, várias greves debatidas e hoje o primeiro assunto sobre greve. Mais uma categoria importante, mais uma categoria essencial que desde o dia 15 de agosto se encontra em greve por tempo indeterminado. Os servidores do Ministério Público da União. Conosco presente aqui Leilton Calazan, diretor do Sinasempo, Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, que envolve Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Leilton, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Como é que está a greve, meu amigo? A greve está ótima, né? A greve para nós é com a participação de todos os estados, né, no Brasil. E nós estamos lutando muito. É um sindicato, né, só para o Brasil, território Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público, né? E para nós tem sido um prazer defender o Ministério Público, principalmente pela instituição que ele é. É a primeira greve do sindicato ou não? Não. Nós já tivemos outros movimentos, né? Desde o ano passado nós já estamos trabalhando junto ao Executivo para que ele possa dar um sinal, né, para o servidor do Ministério Público. Né? Me diga uma coisa, a categoria de vocês, há quanto tempo que vocês não são contemplados com um aumento, com um reajuste ou com uma simples recomposição salarial? 8 anos. Desde 2004? 2004 foi a última vez que nós realmente tivemos nosso salário ser composto. Daí para frente, nada mais, nada. Quer dizer, desde o Lula para hoje nunca tiveram qualquer tipo de reajuste? Nada, estamos esperando, né? Vocês têm certamente um cálculo, né? Alguma estimativa, algum pleito? Qual seria o percentual ideal e o percentual aceitável hoje de reajuste? Bem, nós estamos buscando o que as carreiras de Estado têm, né? Nós não estamos pedindo nada mais do que isso. Até porque... Uma equiparação. Uma equiparação, né? E por quê? Porque o Ministério Público ele tem um dos concursos mais difíceis do Brasil, tanto para os procuradores como para os servidores. E o que nós fazemos em defesa do povo brasileiro, em defesa da sociedade, da saúde, da educação, é um trabalho muito importante. Então, parece que a presidente da República ela não consegue enxergar isso. E tem intervido na negociação que nós estamos fazendo lá com o Legislativo com relação ao nosso orçamento. Né? Então, o Ministério Público, na verdade, na Constituição está previsto essa autonomia. E é tanto o Ministério Público como o Judiciário. Perfeito. Infelizmente, a Dilma... Nós já vamos chegar nesse ponto, Leilton, certo, né? Pois não. Vocês muitas vezes são confundidos com servidores do Poder Judiciário, né? Isso. A população não tem uma visão bem nítida para separar vocês do Judiciário. E o próprio universo, o sindicato, você é um sindicato um pouco mais recente, um pouco mais jovem, né? Isso. Em vários estados, aqui em Brasília, inclusive ainda,
há muitos servidores do Ministério Público que ainda são sindicalizados no Sindicato do Poder Judiciário, né? Sim, isso reduziu um pouco. Reduziu, né? Nós temos feito Mas existe alguma equiparação em termos salariais, algum atrelamento entre o Ministério Público e o Judiciário ou é totalmente independente? Como é que isso tem se comportado ao longo dos anos, na prática? Na prática, né? Normalmente o Procurador-Geral da República tem acompanhado o Judiciário até nas negociações, certo? Isso tem sido feito assim. Mas a administração do Ministério Público observou, né, nesse último período, que tem ocorrido um estrangulamento, né, nas carreiras do Judiciário. Então não tem como a gente pedir para o Presidente da República, a não ser que nós saneemos a carreira do Ministério Público. É uma carreira nova, como você falou. Nós temos pouco tempo e a nossa visão é de fazer com que a carreira do Ministério Público não tenha os mesmos problemas que a carreira do Judiciário. Eu queria te provocar agora uma questão política, viu? Não está na pauta, no roteiro aqui, mas eu acho que é uma questão delicada e deve ser abordada, né? Enquanto pelo Judiciário que negocia é o Supremo, o CNJ, pessoas que têm estabilidade, têm vitaliciedade, têm tudo mais, né? Não tem risco nenhum a correr um cargo vitalício, né? No Ministério Público é o Procurador-Geral, cujo mandato é de apenas 2 anos, né? E ele pode ser reconduzido ou não por decisão unilateral da Presidência da República, né? Você acha que isso pode influenciar nas negociações? Pode tirar do Procurador-Geral uma certa autonomia em negociar isso ou não? Eu acredito que não, né? O Ministério Público ele nunca se envergou ao Executivo, desculpe. O Ministério Público sempre teve autonomia em suas negociações. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes o Procurador-Geral, não digo que seja o caso de agora, né? Ele pode estar muito mais preocupado em não se desgastar e renovar o seu mandato do que em defender o seu servidor? Eu acredito que não. Não. Tá? Procurador-Geral da República, eu já trabalhei com ele, doutor Gurgel. Não, eu não me refiro nesse caso específico, não, deixa eu explicar. Historicamente, né? Isso. Então, ele não tem esse comportamento. O Procurador-Geral, nem como pessoa, nem como representante do Ministério Público, historicamente, como você falou, ele não atua assim, certo? Ele, na verdade, o procurador ele sai do Colégio de Procuradores. 3 nomes, né? É encaminhado para o presidente, aí tem a questão política. O presidente diz quem vai ser o novo procurador. Mas, normalmente, é recorrente que vem já da indicação da NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Mas o Procurador-Geral está tranquilo, porque a hora que ele aposentar, ele tem emprego garantido na Globo, né? Sim. Vai substituir o Jô Soares, né? É verdade. Parece muito. É muita semelhança. É muita semelhança. Brincadeira, doutor Gurgel, eu conheço há pelo menos 20 anos, desde quando ele funcionava junto ao STJ, o recém-criado STJ. Eu tenho acompanhado e tenho, às vezes, do outro lado do balcão, mas temos nos encontrado seguidamente, uma pessoa que eu admiro e quero parabenizá-lo pela coragem dele, pela autonomia, pela independência com que ele tem se comportado frente a esses grandes escândalos nacionais, sobretudo ao assunto do momento, que é o julgamento do mensalão, né? Vamos falar agora sobre a autonomia orçamentária, né? Certo. Me parece que o principal item da pauta dos senhores não é nem a questão do reajuste, e sim da autonomia que é garantida pela Constituição, todavia nunca foi observada, né? Isso. Na verdade, nós estamos na campanha nacional de defesa do Ministério Público. Procuradores e servidores, né, eles se uniram nesse projeto. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, os procuradores eles descem para o movimento, apoiam os servidores e vice-versa. Então, eu acredito que nunca... Chegaram a aderir à greve ou não? Formalmente, eles não podem em razão do cargo, certo? Eles não aderiram à greve, mas eles dão total apoio ao movimento no Brasil. Inclusive, nós temos uma manifestação, né, junto com a Associação Nacional de Procuradores, falando isso, né, que eles nos apoiam, que eles estão... Doutor Camanho ainda é o presidente? Doutor Camanho é o presidente, é uma pessoa grande que abraço, ele é uma pessoa que eu admiro, não apenas ele, mas também o irmão dele, doutor Arnoldo Camanho, que foi meu professor, grande juiz aqui em Brasília. 2 grandes exemplos para a sociedade, um no Judiciário, um no Ministério Público e ambos no Magistério, né? E dentro desse processo que você falou, da autonomia, nós não conseguimos ainda entender o que está acontecendo, né? Tanto a NPR como o Sindicato Nacional de Servidores do Ministério Público, eles não compreendem o comportamento. Porque se você for pensar tranquilamente, a Constituição ela tem 3 poderes e um Ministério Público. Se qualquer um desses poderes afrontar o outro, nós teremos a quebra, né, da aliança da democracia. A democracia tem como base os 3 poderes. Infelizmente, nesse momento, o Judiciário e o Ministério Público estão sendo atacados. E quando a gente fala em autonomia, significa tirar do Ministério Público o que ele já tem,
previsto em Constituição. Então, se a presidente da República faz isso, qual autoridade não vai... Vou só citar. Isso tem acontecido também no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Certo? O Ministério Público viu os seus valores cortados do orçamento pelo Executivo no Estado do Rio Grande do Norte. É isso que nós precisamos defender. Perfeito. Leilton, me diga uma coisa. A maioria das categorias em greve são categorias que afetam diretamente a vida do cidadão, né? Tivemos professores e servidores das universidades federais, todas elas, né? Pela primeira vez na história, 62 universidades em greve, tanto corpo docente quanto os servidores administrativos, né? Certo. Isso afeta a vida do cidadão. Professores das escolas de Brasília, o cidadão percebe. Polícia Civil afeta a vida do cidadão. Médicos, o pessoal da saúde afeta, né? O Ministério Público parece que diretamente a população não percebe que estão em greve, porque diretamente na vida do cidadão comum, né? Exceto nós advogados, tal, que dependemos da atuação do Ministério Público, o cidadão comum parece que não percebe que existe a greve. Isso não enfraquece um pouco o momento de vocês? Não cria uma dificuldade maior? Posso lhe dizer que não. Por quê? Vou dar a justificativa. O Ministério Público ele atende muito a população. Se um cidadão chega lá com problema de saúde, por exemplo, um caso grave, emergencial, é o Ministério Público que atua, tanto estadual como federal, dependendo do hospital. Se o hospital for federal, Ministério Público Federal. Se for estadual, Ministério Público do Estado. Para atender a necessidade do cidadão. Se você falar em educação, quem garante as verbas da educação? Que não vai ser de maneira nenhuma atacada por nenhum prefeito ou qualquer pessoa corrupta. Certo? É o Ministério Público. Então a atuação do Ministério Público é direta em apoio à população. É o advogado da sociedade. Perfeito. Final da greve não tem data prevista, as negociações estão em andamento, a presidência ou o planejamento tem ouvido vocês. Como é que está isso? A presidência, nem o orçamento, não houve nem o Supremo Tribunal Federal, nem o presidente do Supremo, nem o Procurador-Geral da República. Haja vista que recentemente nós temos um parecer do Procurador-Geral já dando um recado para a presidente, que se ela novamente interferir no orçamento do Ministério Público ou do Judiciário, nós vamos ter que tomar medida via judicial, certo? Então nós teremos que intervir no orçamento. Olha que coisa triste. Absurdo, né? É um absurdo, né? Então, mas fazer o quê? Nesse Brasil tudo é possível, né? Exato. Nada mais nos surpreende, né? Conversamos com o professor Leilton Calazan, diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União. Obrigado pelas informações e obrigado pela entrevista. Sucesso no movimento, que vocês consigam realmente aquilo que vocês estão perseguindo. Sobretudo, a autonomia orçamentária do Ministério Público. Isso. Autonomia do MPU, né? A gente tem um amor muito grande por essa casa. Eu, particularmente, tenho já 15 anos no Ministério Público, né? Trabalhei na Polícia Federal também, tenho muitos amigos lá. E nós temos uma frente no Brasil inteiro de união de todos os servidores públicos federais. Se a Dilma não nos acata, né? Nas próximas eleições, né? Nós vamos mandar o recado para ela. Perfeito. Tá? Canal Trabalhador permanece à disposição. Qualquer avanço no movimento, qualquer novidade, qualquer outro pleito, pode provocar nossa produção, que estaremos totalmente à disposição aqui. Muito obrigado. E vamos ficando por aqui hoje, um domingo abençoado para você, para sua família, uma semana iluminada, produtiva, com muita paz, muita luz, muita energia, muito trabalho. E domingo que vem você já sabe, meio-dia, Canal Trabalhador te aguarda aqui na TV Brasília, se Deus quiser.